Com estilo leve de cantar o cotidiano e o amor, a cantora paulistana Thier lançou o segundo álbum em 2011, intitulado A Coruja e o Coração. Apesar da breve carreira, ela já é vista como um dos principais nomes da cena musical contemporânea. Com vocês, Thier. Um carinho envolve o meu coração. Sinto que é você falando pra mim, sussurrando, quente entre os dentes, letras tão gentis. Até vou acordar pra não esquecer palavras que eu sei de cor por ter você, por querer e merecer, enquanto o sono é pouco e o sonho é bom. Eu entendo essa canção. Olhos semi-abertos, escuto da janela a cidade acordar, mas dentro do quarto escuto você que como um anjo ensina a respirar desse jeito mansinho e hálito doce entregue. Mas se não me levantar e escrever, de manhã não vou lembrar, eu sei. Thier, é um prazer recebê-la aqui no Refrão hoje. Muito obrigada, fico muito feliz com o convite. Você abre o segundo CD com uma homenagem à sua filha. Isso. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi essa experiência de ser mãe e de repente compor, como é que você vê tudo isso, como é que você passou a enxergar o mundo, mudou muita coisa? De tanto eu brincar que o Sweet Jardim era meu primeiro filho, aí em seguida que eu lancei, 4 meses depois, menos, 2 meses depois eu engravidei. E então eu fiz toda a turnê do Sweet Jardim, do primeiro trabalho grávida, o último show assim gravidíssima, tocando com o violão de lado, mas tive uma gravidez ótima, não deixei de fazer nada, assim, nenhum show e não tive nada, então foi muito bom. Então foi como se fizesse parte já de um mesmo pacote mesmo. Claro que quando nasce o filho, tem várias coisas que dá mais trabalho, então tem o lado bom, tem o lado ruim. Mas é assim, é incrível, todo mundo que é mãe sabe como é prazeroso e como a gente realmente enxerga a vida de outro jeito. Mas foi isso, trouxe para esse novo disco várias outras coisas, trouxe mais cor, é um disco mais solar, trouxe mais tranquilidade. A música em si, quem fez na verdade, começou de um presente do Plínio Profeta, o produtor, que ele fez a música para a Lisa assim que ela nasceu. E eu fiquei de colocar a letra e durante um ano eu não consegui pôr a letra. Por quê? Não dava tempo ou você não vinha mesmo? Não, acho que foi como se fosse um bloqueio, assim, eu achava a música tão bonita que eu não consegui. E aí um dia tava eu, Plínio e o João Cavalcante, e aí o João falou, o Plínio falou, você não quer tentar, João? Porque a Thier enroscou com essa música, às vezes acontece isso, algumas músicas enroscam mesmo, assim.
principalmente nesse caso que veio a música do Plínio, assim, a música geralmente sai de mim junto com a letra, enfim. E aí o João começou a fazer a música, aí ele fez uma música e aí eu fui e continuei a música com o João, trouxe para o meu mundo. Ele também já tinha colocado no meu mundo a coisa da varanda, é uma coisa que a gente realmente tem em casa e aproveita. Então aí virou uma música minha também e uma música super pra Liz, que ela gostava muito. Agora ela tá mais enjoada dessa música. Ela já canta a música, Ela então. cantava muito, assim, tem até vídeos na internet ela cantando, ela nem sabia falar, mas ela falava deitar e cantava só isso, assim. Agora ela já canta outras músicas e... Tchê, você sentiu algum tipo de pressão na hora de fazer o segundo álbum? Porque o primeiro recebeu muitas críticas positivas, foi muito bem recebido pelo público, enfim, por todo mundo. Não sinto nenhuma pressão, não senti nenhuma pressão. Na verdade, teve mais pressão da imprensa em relação a esse segundo álbum do que minha mesmo, assim. O que aconteceu, na verdade, o primeiro disco foi um disco mais impactante mesmo. Ele é um disco todo intimista, cru, assim, foi gravado ao vivo. Um momento que a gente foi meio na contramão das gravações que estavam rolando. Então foi ali um crudo, íntimo, então ele teve mais impacto. O segundo ele já foi mais melo, mais suave, assim. E não tinha como ser diferente porque era esse meu momento mesmo. A Liz tinha acabado de nascer e tinha toda essa história. Então eu acho que são discos diferentes, mas eles fazem sentido assim na continuação do trabalho. Nesse último trabalho também você gravou Você Não Vale Nada, virou um flamenco. Como é que foi gravar um hit que tantas pessoas, tantos artistas gravaram e você deu uma cara totalmente nova? Essa nasceu na verdade uma brincadeira, eu e meu irmão, que é músico. A gente foi fazer um show pro Sesc em São Paulo que o tema era assim do coração ao cotovelo. E aí eu não gosto de me levar muito a sério assim na música, porque senão eu não consigo fazer. Então todos os meus shows sempre tem um tom de brincadeira. Na minha composição, claro que eu vou fundo, eu sou muito sincera, mas sem me levar a sério, porque se eu me levasse a sério eu não teria lançado disco nenhum. Porque antes eu era muito perfeccionista, então eu achava tudo ruim, foi quando eu relaxei que eu consegui colocar pra fora e lançar. Então essa brincadeira nasceu porque na hora que o Sesc me chamou, eu fui vendo shows que já tinham acontecido sobre esse mesmo assunto, e eram só os clássicos, assim, músicas super sérias e profundas, incríveis. E eu falei, nossa, não vou fazer de jeito nenhum. Eu admiro muito, muito o Chico Buarque, sou super fã. Mas eu não vou reinterpretar uma música dele que já é lindíssima. E aí parece que a pressão é muito... Como é que você faz uma coisa lindíssima de uma coisa que já é lindíssima? Fica difícil, assim. Então eu falei, eu vou pelo outro lado, assim, eu vou pelo lado mais da ironia. E aí eu fiz um repertório só de ironia, assim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. E a reação do público na hora, como é que foi? Todo mundo deve ter se surpreendido. Todo mundo gosta, é uma música assim que vira e mexe eu vejo na internet, é só Tchê mesmo, desse jeito, pra eu gostar, não sei o que, essa versão ficou ótima, e assim, acho que todo mundo reage muito bem, assim. E aí também vivem me pedindo para fazer versões dessas músicas todas, já recebi vários twitters pedindo para fazer uma versão do Michel Teló agora, e é isso, é uma brincadeira que funciona, claro, não dá para fazer agora do Michel Teló, porque acho que também nem ele aguenta mais ouvir, ninguém mais aguenta ouvir. Mas eu realmente gosto muito dessas músicas todas, assim. É mais fácil quando você traz uma música muito diferente do seu universo, você reinterpreta colocando a sua cara, a pessoa entende mais o que você faz do que às vezes com a sua própria música autobiográfica, autoral. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem mais conversa com o Tchê. A gente volta já. O Refrão está de volta e hoje eu converso com a cantora e compositora paulistana Tchê.
Me conta um pouco, sua voz é tão doce, essa doçura toda, como é que você leva para as letras? É algo natural ou é difícil às vezes? Já cantei muito, desde barzinho, até evento, até churrascaria, até jingle que eu faço até hoje para publicidade, e até que eu caí com o Toquinho, quando eu conheci, e foi uma fase que eu estava escutando muito João Gilberto, porque eu não achava que eu funcionava gritando, assim, com muita potência. Então eu falei, acho que eu vou para o outro lado, assim, aí eu comecei a estudar realmente o João, a cantar, e aí eu saquei que realmente cantando no sussurro, e foi no momento que eu fazia muita publicidade cantando francês. E aí essa coisa do sussurrado, eu falei, nossa, a minha voz, eu me sinto melhor cantando assim do que com muita potência, muito para fora, assim, a coisa muito gritada, eu não me sentia confortável, assim. As letras, elas vieram de um outro processo, desse processo de aceitação mesmo, de como eu vou escrever. Eu comecei a tentar falar de coisas aleatórias e não funcionou, até que eu caí nas minhas próprias histórias e me senti mais confortável também. E esse processo, na verdade, o que eu procuro até hoje fazer, e por enquanto é o que eu sei fazer, talvez mude, mas eu prefiro escrever como se fossem cartas, e eu escrevo do jeito mais simples possível. Até mais simples do que eu falo, assim, eu não consigo colocar uma palavra numa música que eu não falaria normalmente, assim. Como eu falo de amor e falo de cotidiano, tem uma coisa doce, mas o primeiro disco, por exemplo, eu vejo mais doçura na voz do que nas letras, talvez. As letras têm uma amargura, porque elas têm uma tristeza. Então, assim, esse segundo ele já é mais leve, só que, na verdade, a minha voz realmente é uma voz suave. Então, talvez, não sei, se eu falar uma música muito triste, ou uma música com raiva, não sei, talvez soe dissonante, porque a voz é muito doce, a música. Mas eu acho que são duas coisas paralelas. Aí as pessoas me acham fofa e me acham doce. Eu não sou nada fofa e doce, eu sou, inclusive, um megerão, às vezes, assim, sou bem brava e tal, mas é claro que como as músicas eu acabo falando histórias e eu conto histórias minhas que na verdade são histórias universais, então eu acabo falando de coisas corriqueiras e coisas do amor, e aí acaba ficando, não é um disco de protesto, é um disco sobre amor, acaba sendo uma coisa doce. E o público se identifica muito. Porque todo mundo, na verdade eu estou contando uma história minha e todo mundo já passou por isso, porque todos nós passamos pelas mesmas histórias, não tem jeito, né? E às vezes eu até recebo um e-mail ou outro, Tchê, o que você pensou quando você escreveu Assinado Eu estou agora terminando um namoro, e eu queria... E eu falo, gente, não posso também, eu pensei o que está escrito na música, na verdade é isso aí, assim, mas não, né? E porque realmente as histórias são muito universais, então a gente acontece sempre, em cada esquina, com o padeiro, ou enfim, com o vigia da rua, ou com a sua tia, todo mundo tem uma história ali muito similar. Tia, sua avó protagonizou o primeiro beijo na TV. Isso te influenciou de alguma maneira? Tua mãe também é artista plástica, isso tudo te influenciou? Me influenciou em não desistir, assim, da música, as duas sempre me incentivaram muito. Então, ao contrário do clichê, né, do artista que os pais querem que ele seja advogado e ele quer ser artista, as minhas queriam que eu fosse artista, e eu até um dia falei que minha avó é formada em Direito pela São Francisco. Até um dia, quando eu era adolescente, eu falei, vou fazer Direito. Ela falou, não vai mesmo, eu não deixo, eu proíbo. Então, eu lembro que eu falava, mãe, tem um show, eu quero fazer um show, mas eu vou faltar amanhã. Ela, não, você pode fazer o show, mas amanhã você não vai na escola porque você tem que descansar. Então, assim, tinha mais essa coisa de... É claro que eu estudei, fiz faculdade, nada disso, mas elas se preocupavam mais com esse interior de realmente eu seguir uma coisa artística e criativa do que eu me preocupar com outras coisas, e sempre me ensinaram isso, e realmente eu entendi que a gente, na verdade, se você faz o que você gosta, você vai ganhar um dinheiro bom ou pequeno, não importa, mas você vai dar certo, eu acho. Difícil é quando você procura fazer uma outra coisa porque talvez dê dinheiro, e aí vira um saco, obviamente, e aí você não sai do lugar. Então eu cantava, dançava, sapateava, fazia de tudo, assim, até atuar eu atuei, experimentei, não deu certo, mas eu gostava de tudo isso, então realmente foi uma busca e elas não me deixaram desistir, então foi muito importante. Tchê, quais são os planos para esse ano? Estão nascendo essas novas composições, não sei exatamente quando virá esse terceiro disco, mas eu sei que será em breve, de certa forma. Já começaram as parcerias? As parcerias, as composições,
Então é isso, eu continuo fazendo, eu tenho um projetinho que eu faço uns showzinhos da minha casa, ao vivo na internet. Então assim, tem muitos shows e essas composições e todos esses outros lados da arte, assim, eu vou sempre seguindo, então vão ter várias coisas. Ok, Tá Tchê, bom? obrigada Muito pela presença obrigada aqui no mesmo Refrão pelo e convite. sucesso na carreira. Que bom, obrigada. Você não sai daí porque no próximo bloco tem uma conversa sobre música e direito e é no quadro Pauta Musical. A gente volta já. O Refrão está de volta e chegou a hora da nossa pauta musical. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a canção Piscar o Olho, da cantora e compositora Thier. Foi só piscar o olho e eu me apaixonei, enfim. No meio da fumaça, ele também gostou de mim. O tempo foi passando e o nosso amor saiu do chão. E eu fiquei tão grande que mastiguei meu coração. Dessa vez não tive medo, mesmo assim não disse sim. Percebi o percevejo e deixei cravado em mim. Só eu sei o que é melhor assim. Às vezes é mais saudável chegar ao sim, chegar ao sim. No meio da euforia, aquele alguém me protegia. Mas não foi por acaso que o encanto se quebrou. O tempo foi gastando o que não era pra durar. Como se eu soubesse, não era amor pra todo dia. Dessa vez eu tive medo, mesmo assim eu disse sim. Percebi o percevejo e deixei cravado em mim. Só eu sei que foi melhor assim. Às vezes é mais saudável chegar ao fim. A nossa convidada para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir é a advogada de família Suzana Viegas. Suzana, é um prazer recebê-la aqui no Refrão hoje. Igualmente, muito obrigada. Essa canção da Thier fala sobre várias fases de um relacionamento. Vai desde a paixão, passa pelo sim e chega ao fim da relação entre duas pessoas. Mas vamos falar aqui sobre o casamento em si. O casamento pode ser considerado um contrato? O casamento pode sim ser considerado um contrato, mas não em sua essência. Na verdade, nós consideramos o casamento um ato solene e complexo e que tem alguns aspectos, sim, do contrato, porque algumas cláusulas podem ser escolhidas, como, por exemplo, os regimes de bens. Já o restante do ato do casamento, ele é já definido em lei, então eu não tenho como escolher aderir ou não, ou seja, o grande conteúdo do casamento ele está pré-determinado. Tem aqueles que consideram o ato do casamento um contrato e outros que apenas o consideram um ato solene que cria direitos e obrigações entre duas pessoas que resolvem constituir uma vida em comum. Agora, todo casamento religioso tem efeito civil ou não necessariamente? Não necessariamente. É muito importante saber isso porque às vezes a pessoa está casando na igreja ou então em qualquer outro lugar, de acordo com a sua religião, e acha que está casando também com os efeitos civis. Mas o que acontece? O casamento realizado numa igreja, ou então numa casa de festas, com uma solenidade religiosa, ela não produz efeitos civis. Para que produza efeitos civis,
o casal tem que passar por todo o procedimento de habilitação, como os casais que casam no civil. Se eles não fizerem isso, esse casamento ele não é válido. Como é que acontecem as trocas de informações entre os cartórios? Vamos dizer, um casal se casa em determinado estado, como é que os cartórios fazem hoje em dia? Antes da informatização dos cartórios, eram enviadas cartas aos respectivos cartórios do assento de nascimento dos cônjuges. Hoje, como está informatizado o sistema, é automático. É muito seguro e muito rápido. Então, o risco de não chegar na informação, não se ter isso registrado ali no assento de nascimento dos cônjuges é muito raro. Existem situações em que o casamento ele pode ser anulado? Sim, claro. Quais são essas O Código Civil estipula várias situações em que o casamento pode ser anulado, né? O casamento nulo, ele não produz nenhum efeito, a não ser que ele tenha sido contraído de boa fé, ou seja, que exista uma pessoa inocente, que não saiba da condição, né, que torna esse casamento nulo, como, por exemplo, é o caso das pessoas já casadas. Então, isso configura bigamia, quando uma pessoa casa mais de uma vez. Isso é crime. Bigamia não é brincadeira. Bigamia não é a mesma coisa que adultério, né? Adultério é uma coisa completamente diferente. Quando falamos em bigamia, nós estamos falando de um crime que tem reflexos no direito de família. Então, a pessoa que se casa, já sendo casada, ela sofrerá uma punição, né, que o Código Penal estipula. Se a pessoa com quem ela contraiu o matrimônio sabia que essa pessoa já era casada, seria como se fosse um cúmplice. Ela também será punida, porque ela não poderia ter casado com uma pessoa sabendo que ela já era casada com outra. Agora, se essa pessoa não sabia, está de boa fé, né, muito embora o casamento seja nulo, ele surte alguns efeitos, principalmente em relação a filhos, né, porque eu não posso ter um casamento nulo e simplesmente ignorar a existência de filhos, né? Então, é muito importante saber que, havendo boa fé, né, há nulidade do casamento, mas alguns efeitos, sim, eles são produzidos. Na última parte da canção, a Thier fala sobre o fim do relacionamento, diz que é mais saudável chegar ao fim. Hoje, nas varas de família, as equipes procuram incentivar uma reconciliação entre os casais, como acontecia nas décadas de 80 e 90, hoje isso não é mais tão comum. Não, até mais recentemente isso era muito comum, porque nós tínhamos a figura da separação judicial só depois que havia o divórcio, né? Eu tinha que esperar um período para poder me divorciar, ou seja, as pessoas continuavam, de certa forma, ligadas por um vínculo, né, até poderem romper definitivamente o vínculo do matrimônio. Então, em razão disso também, né, isso facilitava muito para que o juiz ou a juíza na audiência, porque tinha uma audiência de ratificação, em que as partes compareciam para afirmar o desejo de se separarem. Então, eu teria que obrigatoriamente comparecer a essa audiência para dizer sim, que eu quero. Hoje, com a emenda 66, que encurtou, né, esse processo todo, ou seja, eu posso pedir o divórcio direto, a coisa foi ficando muito mais prática. Inclusive, quase todos os juízes dispensam essa audiência, porque uma das coisas que a emenda trouxe de positivo foi que basta eu querer me divorciar, ou seja, chegou ao fim, não quero mais, e seja pelo motivo que for, eu não preciso declinar, tá? Porque a gente, inclusive, também não vai mais ficar falando sobre de quem é a culpa, quem é que fez, quem é que não fez. É muito mais objetivo. Então, está muito mais rápido e, realmente, as partes, elas não passam por um desgaste desnecessário como era essa audiência. Suzana Viegas, obrigada pela presença aqui no Refrão. Obrigada a você, novamente. O Refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este programa pela internet. É só acessar youtube.com/programa Refrão. Ou, se você preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta que a gente analisa aqui. É só enviar um e-mail para refrão@stf.jus.br. A gente volta a se encontrar na próxima semana e a conversar sobre música e direito. E eu espero por você. Refrão, um jeito diferente de escutar música.
voltou pra cá.